Eu quero começar dizendo que eu tô. Não posso nem dizer que eu tô me recuperando, porque eu ainda. Não, eu estou a Está em caminho de recuperação. me recuperar. De uma dor de garganta muito ruim. Então eu tô. Que inclusive parece ser uma coisa recorrente nesse canal, né? E na minha vida. Você tá doente? É, Sim. não aguento mais. Ai, ai. Eu não fiz tópicos. I'm sorry. Sabia. Hum? Sabia. Você fez? Não, porque eu fui tomar banho e tava limpando o banheiro. Entendi. Na cozinha. Mas hoje, basicamente, a gente vai falar um pouco da história de como a gente veio parar aqui na Alemanha. Não era o plano original nosso, na verdade. Na Como a verdade, gente veio parar sem querer na sem Alemanha. querer na Alemanha. Inclusive, uma pessoa perguntou pra mim essa semana: Viu, mas por que Alemanha? Daí eu, foi sem querer. Depois que você tá na Alemanha, você entende por que a Alemanha também. Porque é a maior potência da Europa, é um país de oportunidade, é um país. É uma mãe. Sim, mas é complicado no sentido de. A parte mais complicada é a linguagem, porque acho que é uma das línguas. De tudo que a gente já conhece, tipo do português, inglês, não tem nada parecido, assim, muito. A gramática é diferente, tudo. É. A gente falou um pouco sobre isso no Com a episódio Ayrton, né? anterior com a Ayrton, Tem, o sobre. holandês também é parecido com o alemão, né? É, a gente falou que o O holandês é um holandês. alemão bêbado. Não, é um. É um alemão bêbado tentando falar inglês ou um americano bêbado tentando falar alemão, alguma coisa assim. Vamos começar se apresentando. De Peraí. novo, Todo episódio. tem que apresentar todo episódio. Eu falei no último episódio que você participou, vamos nos apresentar. Você falou de novo e eu falei, todo episódio tem que apresentar. E aí você fez isso agora de novo. Tá bom. Vai virar um meme. Porque eu deixei isso no outro. Você falando. De novo? Pode deixar essa parte do vídeo também em preto e branco, falando, tipo assim, de novo, tipo, parte cortada. Tá bom. Meu nome é Juliana e eu sou a dona do microfone. Meu nome é Marcelo e eu que dei o microfone. Você sempre vai falar que você que deu o microfone. Pois é, Foi o Papai Noel que me deu na o verdade, é microfone. Papai Noel. Mas saiu do meu bolso. Na verdade, eu só ia falar que a Juliana tem uma característica que ela não consegue ficar muito tempo num lugar, ela precisa mudar e tal. E eu sou uma pessoa que eu gosto da segurança. Minha mãe chama de fogo no rabo. É. E eu sou uma pessoa que gosta da segurança, que gosta de ficar fazendo aquela mesma coisa e tal. Então, assim, tá aqui na Alemanha hoje é uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto, mas que depois que você descobre como é morar em outro país, ou fazer esse tipo de coisa, você fala, puta, já devia ter feito isso antes. Não criticando o Brasil, assim, sou muito grato por tudo que eu fiz no Brasil, por as pessoas que eu conheci, por onde eu fui, mas morar em outro país, você ter acesso a outra cultura é totalmente diferente, assim. Eu não imaginava que ia ser tanto. Eu sempre ouvia as pessoas falar e nunca dei essa moral, assim, pra esse tipo de coisa. É. Então, como a gente estava falando, o plano nosso original não era vir para a Alemanha. A gente pensou em ir para a Irlanda, porque é um país que faz parte da União Europeia. A Juliana tem cidadania italiana. Eu ainda não tinha cidadania europeia na época, né? O que aconteceu foi o seguinte. Acho que hoje a gente vai falar mais sobre como foi o nosso processo de vir pra cá. Então eu não vou, tipo, ir muito pro passado distante. Vou uma coisa mais... que tudo começou em 2019. A ideia... Eu sempre soube que eu podia tirar cidadania italiana. A minha família no Brasil... Boa parte já tem a cidadania italiana. E a minha raiz italiana ela é mais próxima. Então é mais barato, né? A única coisa que muda é que é mais barato, a facilidade é a mesma. Qualquer um que tenha um antepassado que veio da Itália pode tirar a cidadania italiana, né? Mas como o meu era mais próximo, eram menos documentos, então ficava mais barato. Eu digo mais barato, mas eu gastei em torno, aí só pra quem quiser saber mais ou menos, eu gastei em torno de 10 mil reais só em documentação.
certidão, que tem que tirar certidão de teor inteiro, tem que mandar traduzir pro italiano com tradutor juramentado, tem que mandar... Fazer correção de nome. Às vezes tem que mandar fazer correção. Eu tive sorte que minha tia já tinha mandado fazer correção, porque ela precisou. Tem que fazer tradução juramentada, tem que fazer apostilamento. Então, só de documentação foram 10 mil reais. Então, assim, é uma coisa cara. Que são 10 mil reais que você vai gastando de pouquinho em pouquinho. Então, 100 numa certidão, 200 na outra... Aí precisa fazer um adendo lá, é mais não sei quanto. Aí depois a tradução de cada certidão é tanto, mas aí eles parcelam. Então, assim, você vai gastando devagarzinho, mas no fim, eu acredito que foi uns 6 meses para conseguir juntar. Sim. As certidões, fazer até isso. Menos, porque, como você falou, sua tia já tinha tirado, você já sabia o caminho, então tava mais fácil, né? O processo mais difícil mesmo pagar. Que é bastante dinheiro. Aí, em 2019, aconteceu uma coisa na nossa vida que a gente resolveu casar. Do nada, deu um pop na nossa cabeça. Acho que a gente quer casar. E até então, a gente não tinha ainda planos de ir embora. Por quê? Porque eu tava trabalhando, o meu trabalho tava super legal, eu ganhava bem, eu era professora de inglês, escola particular. O Marcelo... eu sempre trabalhei a vida inteira como vendedor, na área de vendas e tal, mas trabalhei também como liderança de loja, e na época, em 2019, eu era gerente de loja, né? Eu trabalhava no Ponto Frio, e nesse momento, em 2019, eu nem pensava também, porque foi a hora que eu comecei a ter uma ascensão na carreira, assim, tipo, eu comecei a ganhar mais, ganhava legal, mas para a realidade do Brasil, para as coisas que a gente procura, não é que eu ganhava bem, mas eu também queria coisas de mais qualidade, então isso exigia que eu ganhasse realmente muito bem. Então, se ganhava bastante, mas se gastava bastante, eu não conseguia guardar, investir, etc. E a gente sempre pensou em fazer isso. Sem falar o custo de vida no Brasil, né? Que tipo, você fala 5 mil reais de salário é um salário bom. É um salário ótimo, porque tem gente que sobrevive com salário mínimo, com salário mínimo, 1.300, 1.500 reais. com E pai, mãe, aluguel, 3 filhos, etc. e paga aluguel e tal. A gente não pagava aluguel, a gente morava na casa própria. E só que assim, a gente tinha um padrão de vida onde a gente gostava de sair e jantar de vez em quando. De vez em quando que eu falava, tipo, uma vez por mês, porque não dava. A gente tem um cachorro que exige bastante cuidados, ele é doentinho e tal, então, e é caro. Além disso, o custo de vida mesmo, a gente morava num bairro que por algum motivo era mais caro, tipo eletricidade, alguma coisa assim. Não, mas não tava barato mesmo, tipo, eletricidade, a conta de 300 reais de energia, Porque... uma casa que tinha sido trocada toda a fiação. Porque eu lembro, por exemplo, que a água, o mínimo da minha mãe era menos que o nosso, e a casa da minha mãe é tipo mais que o dobro do tamanho da nossa. Tem mais pessoas. Então, assim, e aí, eu fazia faculdade, eu pagava a minha faculdade, a gente tinha carro, então tinha que manter o carro, seguro do carro. Carro e moto. Carro e moto, porque eu usava o carro pra trabalhar, o Marcelo usava moto, eu não tenho carta de moto. Aqui na Alemanha eu não tenho carta de nada, nem você. Mas enfim, então assim, a vida que a gente levava, né, era o que eles chamam de viver de pagamento a pagamento. Entendeu? Não sobra, muito pelo contrário, falta. A gente todo mês entrava no cheque especial, entrava no limite do cartão de crédito e tal. Então, assim, o nosso pensamento era, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso, mas a gente não tinha exatamente certeza do quê, né? Eu não tinha terminado a faculdade ainda. Não, em 2019 eu já tinha terminado a faculdade. Eu já tinha terminado a faculdade. Tava pagando, mas eu ainda pagava a faculdade, eu tentei fazer FIES, fui aceita e depois não fui mais, porque aconteceu, o governo naquela época não estava muito legal. E aí eu acabei tendo que fazer financiamento estudantil e eu tava pagando a faculdade ainda tinha anos ainda pra pagar a faculdade. Então, tava bem complicado, assim, nossa situação financeira. Tipo assim, não dá pra reclamar. É uma vida que a gente tinha tudo que a gente tinha do bom e melhor. Sim. Só que você não conseguia sair daquele ponto, evoluir ou, sei lá,
guardar dinheiro pra tentar investir, pra você pensar lá na frente, ou até fazer viagens maiores. Não tinha como fazer isso. Quando a gente começou a namorar, a gente viajava todo ano, você lembra, né? Não tinha os gastos de morar Todo ano a juntos gente também. viajava. E aí, quando a gente foi morar junto, a gente parou de Acabou. viajar. Vida adulta. Vida adulta, acabou. É. Enfim. E aí, quando a gente resolveu que a gente ia casar, a gente começou a receber muito presente. Só que o que acontece? A gente já morava junto há 4 anos. Então a gente já tinha tudo na nossa casa. Eu trabalhava numa loja que vendia tudo pra casa também, então eu sabia quando tinha coisa melhor, por preço melhor. Eu comprei coisas antes de pegar a casa. O que aconteceu, na verdade, foi que quando a gente tava com 4 anos de namoro, 5 anos de namoro, eu fui morar nos Estados Unidos. E esse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu falei pra ele que eu ia economizar e que eu ia comprar coisas e que a gente ia começar a montar a nossa futura casa. Isso foi em 2014. Eu fui para os Estados Unidos em 2013 e voltei em 2014. E quando eu voltei em 2014, a gente tinha praticamente tudo do mais caro que a gente já tinha comprado. Não as coisas mais caras de uma casa. Eletrodoméstico. Então, geladeira a gente já tinha comprado, fogão a gente já tinha comprado, televisão a gente já tinha comprado. Tinha até videogame na época, coisas extras até mais do que no Exato. comum. E eu trouxe muita coisa dos Estados Unidos, eu trouxe muita coisa. Até forninho você trouxe dos Estados Eu Unidos. trouxe 6 caixas de 30 quilos dos Estados Unidos comigo no avião. Coisa de cozinha, tinha muita coisa. Coisa de decoração, coisa de cozinha, muita coisa. Enfim. E aí, isso em 2014. E a gente só foi se mudar, morar junto em 2016, provavelmente. 2016, né? Porque eu lembro que a geladeira ficou, 2 anos na sala da casa da minha mãe. Ficou lá na sala da casa da minha mãe, porque não tinha onde colocar. Era muito engraçado. E aí, quando a gente resolveu casar, a gente falou assim, nós não vamos pedir presente, né, nada, porque a gente já tem tudo de casa. Quem quiser dar presente pra gente, pode dar em dinheiro. E aí a gente fez uma lista de casamento falsa, assim, na verdade, não é falsa. Foi explicado para as pessoas que eles comprariam um item lá, mas aquilo lá seria convertido em dinheiro pra gente depois. Ele podia até comprar coisas de viagem, um passeio em algum lugar e tal. Eles compravam um passeio no valor de R$200 e a gente recebia os R$200. Ou a pessoa comprava assim, eu acho que era só viagem a nossa, não era? Acho que era de viagem a nossa. Era só viagem. Então, você queria comprar uma noite no spa por R$50. E aí a gente recebia os R$50, entendeu? E foi isso. E a gente achou que a gente fosse ganhar uma quantia pequena, assim, né? Porque também o nosso casamento foi pequeno. A gente convidou 100 pessoas, né? Que se eu falo 100 pessoas aqui, a galera surta. No Brasil é um casamento pequeno, né? Aqui é imenso. Foi umas 90 pessoas. Foi umas 90 pessoas no fim. Só que o que acontece? A gente tem amigos e famílias nos Estados Unidos, aqui na Europa. Então, a gente convidou várias dessas pessoas e muitas delas não conseguiram ir, né? Porque é difícil, né? A pessoa ter que viajar e tal. Só que mesmo assim eles mandaram dinheiro pra gente como presente. Então, no fim, a gente ganhou muito mais dinheiro do que a gente esperava ganhar. A gente realmente não esperava ganhar a quantidade de dinheiro que a gente ganhou. E além disso, ainda, o pessoal que foi no nosso casamento, teve gente que levou euro, teve gente que levou dólar. A gente... Passou a gravata. No final tinha moeda do mundo inteiro dentro da Tinha. Foi uma loucura. Foi muito... Assim, a gente ficou muito agradecido. E realmente foi o que propiciou... Tá certo, né? Proporcionou. Mas propiciar também é uma palavra. Eu acho que também entra aí. Tá bom. Mas proporcionou, acho que encaixa melhor. Tá bom. Foi o que deu a oportunidade da gente conseguir fazer o que a gente fez, né? E aí, o que a gente fez? Então, nós falamos assim, montamos um plano. Nosso plano era, então eu vou pedir a conta do meu trabalho, vou fazer um acordo, né? Eu fui lá, conversei com o meu trabalho e eles me queriam lá. Então, eu falei, eu vou viajar por, 3 meses. E eles falaram, então, a gente faz um acordo e tal, eu recebo tudo bonitinho. E aí, ia ser ótimo, porque eu ia receber o acordo, né?
Então eu ia ter mais um dinheiro ainda, eu ia ficar 3 meses fora e quando eu voltasse, eles me recontratariam, né? Então eles falaram, pode voltar que a gente contrata você de novo, tal, a gente quer que você continue aqui. Então pra mim foi ótimo, eu falei assim, beleza, é isso que eu vou fazer, eu tenho meu trabalho garantido aqui, eu vou tirar minha cidadania. E aí, tava tudo planejado, eu comprei ó, pra vocês terem uma ideia de quanto dinheiro a gente ganhou, eu não lembro exatamente quanto foi, mas eu lembro que foi o suficiente porque a gente tirou uma semana de férias de lua de mel. A gente foi a gente foi pro Nordeste, foi a primeira vez que a gente foi pro Nordeste. A gente nunca tinha viajado dentro do Brasil assim pra tão longe. A gente sempre ficava só Região de São Paulo. porque assim, eu Sudeste. falo só para as pessoas entenderem, porque eu sei que é uma coisa difícil de você imaginar quando eu falo, eu morei nos Estados Unidos, tal, não sei o quê. Eu não venho de família rica. Eu não sou rica. Hoje em dia, minha família tem uma vida boa, uma vida financeira boa. Mas eu nunca vim de família rica. Tanto meu pai quanto a minha mãe. A minha mãe, muita parte da vida dela trabalhou como autônoma, então ela ganhava super mal. O meu pai ganhava salário mínimo a vida inteira. Então, assim, a gente realmente não vem de família rica. A gente tem muitos privilégios, claro, porque os nossos pais sempre ajudaram muito a gente com o que eles puderam, tal. Não tô dizendo que a gente não tem privilégio, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: a minha viagem para os Estados Unidos, que eu fiz em 2013, 2014, eu trabalhei 4 anos e meio, economizando dinheiro esses 4 anos e meio para conseguir viajar. Então, assim, quando eu falo que a gente tirou lua de mel, tirou férias, lua de mel foi pro Nordeste, para nós foi uma viagem muito grande. Sim. Porque a gente nunca tinha feito isso. O meu máximo de viajar dentro do Brasil, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, foi Rio de Janeiro, Minas Gerais. É Sudeste só. Eu nunca tinha... Eu nunca conheci o Sul do Brasil também. Eu fui pra Santa Catarina com os meus pais, eu fui pro Beto Carreiro com os meus pais uma vez. Verdade. A gente foi de carro, meu pai dirigiu 12 horas. E essa não foi a maior viagem de carro. Não foi a maior viagem de carro que a gente já fez. Mas, pra vocês verem, entendeu? Então, assim, vamos pro Beto Carreiro, não tem essa de pegar avião, a gente vai de carro, a gente vai dirigir 12 horas, entendeu? Então, é uma coisa que eu quero também para as pessoas não ficarem pensando assim, mas rico é fácil. Tal. Não, gente, dá pra fazer, pra fazer. Eu sei que não é todo mundo que tem, claro, não vou ser hipócrita. Mas tô dizendo que não é assim também. Tipo, eu não ganhei a viagem de presente dos meus pais. 4 anos ali guardando. Exato. Então, assim, a gente fez a lua de mel, tirou férias, fez a lua de mel, foi pro Nordeste, foi maravilhoso, fomos num resort, foi, nossa, uma delícia. E aí a gente voltou da lua de mel, eu ia viajar no mês seguinte, 15 dias depois. 15 dias depois, era menos de um mês. Acabou as férias do Marcelo, ele voltou a trabalhar, né? Você chegou a voltar a trabalhar, né? Ainda tive que ir pra Campinas, uma reunião, e reunião eu descobri que... Foi pra Campinas, numa reunião, no primeiro dia dele de volta do trabalho. O que aconteceu? Daí foi mandado embora. Foi mandado embora. De gerente do Ponto Frio a desempregado. Eu com a passagem comprada pra Itália. E assim, até então a ideia de morar fora era uma ideia só, tipo assim, ela tava fazendo o processo de... Vamos deixar pronto, se um dia der certo a gente vai. Não era só assim, vamos fazer. Que foi um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente falou assim, não, é uma boa casar mesmo, né? Porque... Sim. Aí no fim de ter acontecido isso, acho que deu estralo em mim também. Falei, agora é a hora também. Falei, já vou conseguir sair. Fui mandado embora, vou receber tudo que eu tenho pra receber, que deu um dinheiro legal também. Então eu falei, vamos começar a vender as coisas da casa. A Juliana foi. E aí começando o processo de ver tudo que a gente tem e vamos botar tudo pra vender. Aí eu fui pra Itália. Tá bom, Ju, como foi? Como que você chegou lá na Itália? Né? E aí e tal? Vou contar. Foi o seguinte, foi um rolê. Passou uma ambulância. Peraí. O rolê da Itália foi o seguinte. Na Sicília, tem uma cidade que chama Catânia. Fui no Google aí. É uma cidade muito suja, muito feia, mas fica na Sicília. Aí o que aconteceu? O meu primo, o Ayrton, do último vídeo, já tinha tirado a cidadania com a ajuda do Bruno, o famoso Bruno, que eu falei no outro vídeo. E aí, o Ayrton falou assim, pega aí o número do Bruno, nem sei se foi o Ayrton, acho que foi meu tio, acho que falou. Enfim, me passou o contato do Bruno, falou, fala com o Bruno
O Bruno é gente boa, ele vai ajudar. Liguei pro Bruno, falei, Bruno, preciso ir aí pra fazer minha cidadania. O Bruno falou assim, não, beleza, vem, pode vir e tal, não sei o que lá. Aí foi eu, a minha irmã e a minha prima, a irmã do Ayrton. Nós chegamos em Catânia. A casa que a gente tava alugando pra morar era uma casa que ficava no subsolo de um prédio. E quando eu digo subsolo, é tipo, era uma caverna mesmo, assim. Era uma caverna, você entrava assim. E aí tinha uma cozinha, uma sala imensa, com um segundo andar construído. Ai, como que fala? Tipo assim, alguém botou uma escadinha de caracol E continuou. e colocou uma madeira, assim. E não tinha parede. Então, tipo, se você chegasse na beira da madeira, você caía no primeiro andar. Não tinha parede, era uma madeira, uma madeira. O teto era super baixo, porque era um andar só, era um porão de teto alto que eles simplesmente dividiram no meio e colocaram uma madeira em cima, assim, um chão de madeira. Então, era esse o porão. E nesse andar de cima, as janelas que tinham ficavam na altura da calçada da rua. Era uma coisa assim, muito bizarra. Só pra vocês entenderem quão pra baixo Pra baixo, cara. era. É uma coisa muito bizarra, suja, nojenta, eu não sei nem explicar. Enfim, a internet não funcionava, o Wi-Fi só funcionava na porta do apartamento, não tinha ventilador, não tinha TV, enfim. Eu ia ficar lá por pouco tempo, era tipo 3 meses no máximo, tá, beleza. Aí eu cheguei lá, tá bom, Bruno, vamos fazer as coisas então. Só que o que acontece é que eu não me liguei, assim, não é que eu não me liguei, eu sabia, mas ninguém me avisou que ia ser tão ruim assim, porque a gente não sabe, né? A gente não tá lá, a gente não sabe. Eu fui em agosto. Em agosto, na Itália, acontece uma coisa muito peculiar, que é o seguinte: a Itália fecha como população. A Itália fecha. Então, assim, os comércios fecham. As pessoas não vão trabalhar. As prefeituras fecham. Tudo para de funcionar por pelo menos 2 semanas em agosto. Porque são as férias deles. É o verão, é o meio do verão. E eles não gostam de trabalhar no verão, eles gostam de tirar férias. O que eu acho maravilhoso. E além disso, tem uma outra coisa na Itália também que é muito curiosa, é que da meio-dia às 4 da tarde, nada funciona. Serviço essencial que você precisa fazer compra, Nada. essas coisas. É engraçado que até restaurante para no período da tarde. Para. Dependendo do mercado, se for mercadinho de bairro, também fecha. Só os maiores ficam abertos. Não, é o contrário, na verdade. Os maiores fecham com certeza, os de bairro que talvez fiquem abertos, mas não tem também muito mercadinho, assim. Tem uns, tipo uns, aqui na Alemanha chama de Spät, que é quando você compra uma bebida. Parece uma conveniência. É, uma conveniência. Você compra bebida, cigarros, coisas assim, salgadinho e tal. Esses abrem. Esses às vezes abrem, mas mesmo assim muitos fechavam. Então tinha hora que assim, tipo, Todos umas os 4 dias. você saía na rua. Todos os dias. Você queria comprar uma coca, você não conseguia. Não. Todos os dias. E assim, Catânia ainda era uma cidade maior, eu ainda conseguia achar mais coisas e tal, mas mesmo assim foi muito difícil. Então, primeiro eu precisei esperar a pessoa responsável por fazer o que eu precisava fazer voltar de férias. Lá se foram já, sei lá, pelo menos 2 semanas que eu fiquei sem fazer nada. Ok, no buraco ali, sem TV, sem nada. Aí, entreguei meus documentos lá pra moça, tal, foi uma dificuldade, porque... Ai, como é que eu explico essa história? Até me cansa. Quando você entra... Aqui na Europa tem uma zona que chama a zona Schengen, a área Schengen, que ela é um acordo entre territórios, livre circulação de pessoas, que ela se estende um pouquinho para fora da União Europeia, porque tem alguns países que fazem parte da área Schengen e não fazem parte da União Europeia. E o que acontece? Quando você entra na Itália, se você entra direto de fora da União Europeia, de fora da área Schengen, para a Itália, você vai passar no controle da alfândega e você vai receber um carimbo no passaporte, certo?
E esse carimbo, ele tem a data de quando você entrou no país. Como eu fiz uma conexão em Madrid, Madrid na Espanha tá dentro da área Schengen. Como eu fiz conexão em Madrid, eu entrei na área Schengen, na União Europeia, por Madrid. Então, eu tive um carimbo de que eu entrei na Espanha. A partir do momento que você está dentro da área Schengen ou da União Europeia, no caso, a circulação de fronteira é livre. Então, não tem mais regulação na fronteira. Então, você não passa mais por alfândega, você não tem carimbo no passaporte. Tanto que teoricamente, você nem precisa de passaporte. Acho que você... Igual o Mercosul, né? Você também não precisa de passaporte, você viaja só com identidade, né? Eu teria que chegar na Itália e fazer um documento na Polícia Federal, né? No equivalente à Polícia Federal da Itália, na Questura, que era uma declaração de presença. Que eles iam pegar a minha passagem aérea e eles iam ver, tipo, eu entrei em Madrid esse dia... Era no mesmo dia, porque acho que a conexão era no mesmo dia, eu não cheguei a ficar em Madrid. Só que eles precisavam saber que eu entrei na Itália, porque eu não ia ter esse carimbo no passaporte. Aí, beleza. Só que o que aconteceu? Isso foi... Pra vocês entenderem como é a Itália é maravilhosa. Quando eu fui pro aeroporto de Roma, que eu fiz escala no aeroporto de Roma, antes de ir pra Sicília, por algum motivo, para poder ir pro portão de embarque do avião que eu ia pegar, eu precisei passar na alfândega. E a moça resolveu carimbar meu passaporte. Então eu tinha um carimbo de Roma. Eu estava no aeroporto e eu ia ficar algumas horas no aeroporto, né? Então, quando você fica bastante tempo no aeroporto, logo que você chega no aeroporto, tá escrito lá que seu voo é no portão de embarque X. E às vezes muda quando vai chegando mais perto. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tava num portão de embarque e de repente mudou pra outro e eu tive que ir pro outro lado do aeroporto pra ir no outro portão de embarque. E aí, pra eu poder mudar, eu tive que passar na alfândega de novo. E a moça carimbou meu passaporte outra vez, com Roma. E aí, quando eu cheguei na questura, o moço da questura falou assim, muito mal educado. Eu tô falando educadamente. Ele foi muito mal educado. Os italianos são grossos. Não, você tem o carimbo aqui. Se você tem o carimbo, significa que você entrou esse dia. Eu falei, tá bom, ótimo, beleza, obrigada. A hora que eu fui entregar meus documentos pra pessoa da prefeitura, ela falava assim, não, mas na sua passagem aérea você entrou por Madrid. Se na sua passagem você entrou por Madrid, você obrigatoriamente tem que ter uma declaração de presença. Voltei na questura, a moça da prefeitura falou isso pra mim. Não quero saber, não é problema meu. Foi isso que ele falou pra mim. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar uma passagem aérea para sair da União Europeia, da área Schengen, que a minha escolha foi pelo preço, era a passagem mais barata, ir para Manchester, no Reino Unido. Passar 2 noites no aeroporto de Manchester, porque eu não tinha dinheiro para pagar hotel. E voltar para poder pegar uma passagem aérea entrando na União Europeia, direto por Roma. No caso, nem foi por Roma, eu entrei pela Sicília mesmo, pra poder ter o carimbo. Ou seja, eu gastei uma grana aí e 2 dias dormindo no aeroporto. Não é legal, não recomendo. Não foi a primeira vez que eu fiz isso. Provavelmente não será a última. Não recomendo. Mas enfim. E aí, ok, entreguei meus documentos e tal. A moça falou assim, tá bom, agora é só aguardar. E aguardamos. Nesse meio tempo, lá no Brasil, com o Marcelo, a minha mãe ficou doente. E a minha mãe precisou ser hospitalizada. E a minha mãe precisou ficar 1 mês no hospital, ela ficou, né? Minha mãe ficou 1 mês no hospital. E eu e a minha irmã estávamos na Europa. Sim. E o meu irmão, pequenininho, na época, não podia ficar junto com a minha... Ainda é menor de idade, não podia ficar junto com a minha mãe no hospital, não podia cuidar dela. O meu pai estava trabalhando, ele não conseguia. Então, a minha mãe estava sozinha. Então, foi nessas horas que você pensa que as coisas ruins acontecem, mas você... Porque você estava desempregado. Sorte, eu fiquei desempregado bem no momento, semana seguinte, acho que ela foi hospitalizada. E daí eu tive tempo pra ficar com ela. Então, esse 1 mês que ela ficou no hospital, eu não fiquei os 30 dias, mas eu fiquei
pelo menos uns 20 no hospital, assim. É. Dormia lá, ficava 3 dias, voltava, vamos descansar aqui, voltava pra lá e ela ficou direto. Deu sorte. E nesse processo eu já comecei a juntar tudo que a gente tinha e começar a tirar foto. Eu fiz um Instagram só pra anunciar entre os amigos. Então acabou saindo quase que todas as coisas que a gente vendeu entre nossos amigos mesmo. E aí eu anunciei tudo, fiz uma listinha, tudo certinho. E a Juliana tava na Itália nesse Não fazendo absolutamente nada. Nada. Eu tava... Nossa, eu ia pra praia só. Pra não fazer Era o que eu nada, fazia, eu não tava fazendo nada. Não dá pra gastar na praia. Não dá só pra gastar, não tinha dinheiro. Então, o que eu fazia era... Eu gastava dinheiro no mercado, porque eu precisava comer. Gente, comida na Itália é muito barato. Muito barato. Essa foi a nossa sorte. É muito barato. Jura que se você quiser viver com pizza na Itália, acho que com 50 euros você come o mês inteiro. É, nossa, você consegue. fácil. Tô falando de mercado, lógico que não tô falando de comprar pizza de pizzaria, mas pizza de Mas mercado mesmo assim, você pizza vive de com 50 pizzaria, uns euros. 7 euros, acho, uma grande. Uma individual. Vinho, então, nossa senhora. Nossa, vinho é muito barato. Cabernet Sauvignon por um euro. Enfim. Eu fazia compra no mercado, voltava pra casa, cozinhava, jogava videogame, assistia anime. Pra vocês terem noção da quantidade de tempo que eu tinha sem fazer nada? Eu assisti Dragon Ball inteiro. Do primeiro até o Z, porque eu não tinha saído do Super ainda na época. Inteiro. De tanto tempo que eu tinha. Eu joguei muito videogame. Saí bastante, fui nas baladas lá, as baladas que tinha, que é verão, né? Então, top, assim, as baladas, tudo ao ar livre, assim, então você não paga nada pra entrar. E aí, mulher sozinha na balada ganha bebida de graça, né? Porque, nossa, na Itália principalmente, é pior do que o Brasil. Povo lá, absurdo. E aí eu ficava lá só nas baladas, assim, dançando, bebendo de graça. Aí eu fui poucas vezes, porque eu sou velha também. Quem vê ela ia todo dia. Quem vê eu ia todo dia na balada. Eu fui 3 vezes. Não, mas eu fui algumas vezes. Mas era mais porque, gente, eu não tinha nada pra fazer. Nada. Eu tava ficando louca. E minha mãe no hospital, e o Marcelo no hospital com a minha mãe, e eu na balada. Aí Fomos lá, de repente a gente falou assim, não, peraí, tá demorando muito. A gente tava quase um mês lá, acho. Mais de um mês, acho. Acho que um mês. É. E nada, nenhum sinal da moça lá. E tem várias etapas que tem que acontecer nesse processo. E várias dessas etapas já eram pra ter acontecido dentro desse um mês e não tinha acontecido nada. E aí nós resolvemos... Vamos lá conversar com a moça, né, da prefeitura, ver o que tá acontecendo. A moça da prefeitura nos deu a seguinte informação. O fiscal, que é o responsável por ir lá na sua casa, comprovar que você tá lá pra eu poder dar entrada no seu processo, foi preso. Funcionário público. Desgraça pouca bobagem. Por conexões ao tráfico. Nossa. Então, assim... Eu só vou conseguir pegar seu processo em janeiro. Era agosto, ou já era outubro nessa época, né? E aí eu falei assim, não, eu não tenho dinheiro pra ficar aqui até janeiro. Não tinha, né? Porque a gente tava juntando pra vir mais pra frente, começar né? A consumir dinheiro de reserva. Não, a gente ia começar a consumir, tipo, todo o dinheiro que a gente tinha. O dinheiro que eu tinha levado já tava acabando. Então, eu falei, eu vou ficar aqui até janeiro. Pra ela dar entrada no meu processo em janeiro, vai saber quanto tempo vai demorar. Então eu falei assim, não. E aí a minha mãe doente, o Marcelo com a minha mãe e tal. Eu falei assim, não, eu vou embora. E aí eu resolvi ir embora. Voltar pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil. Minha mãe tá ótima, tá tudo certo com a minha mãe. Se recuperou bem e tal. Mas a gente ficou meio perdido, né? Porque Você era fica lá o e vai norte. gastando em euro, ou você volta pra cá e vai ser muito mais barato ficar na sua própria casa. E assim, os meus documentos eu perdi. Porque os documentos, eles têm validade, entendeu? Então, os 10 mil reais que eu gastei de documento, eu perdi. Eu tive que fazer de novo. E aí, que a gente ficou, ai meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Como a gente tinha carro, né? Todas as coisas da casa que a gente vendeu, os eletrodomésticos e tal. A gente falou assim, não, vamos voltar pra Itália.
Aí eu liguei pro Bruno de novo, falei assim, tá bom, Bruno, então o fiscal dessa cidade foi preso, me arruma outra cidade, qualquer outra cidade aí. E tem um detalhe também. Foi falado pra ela que só ia pegar o processo dela no ano que vem. Ela falou, vou voltar então, porque o cara tava sendo preso e não ia ter nenhum vigílio lá pra fazer esse processo. Aí ela tava no voo, fez o voo pra Roma, pegando a conexão pra vir pro Brasil. Ligaram pra ela, falaram, viu, eu tô passando aí pra confirmar a sua residência. A pessoa que ficou no lugar do cara que foi preso, né? O novo vigílio. Daí ela falou, tipo, não tenho o que fazer, tô Não tô voltando mais. pro Brasil, não tô mais. E ela voltou pro Brasil. Se a gente soubesse disso, ela teria ficado, mas ninguém não foi avisado nem nada. Falaram que só ia começar a fazer isso em janeiro, fevereiro. Mas no Ela fim foi voltou. bom, porque mesmo a minha prima e a minha irmã que ficaram Não conseguiram fazer o processo. porque começou a dar problema naquela cidade lá mesmo. Enfim, eu falei pro Bruno, falei assim, Bruno, me arruma outra cidade, me arruma um outro apartamento pra alugar, que a gente vai voltar. A gente vai voltar, estamos decididos, né? A gente tinha vendido todas as nossas coisas, a gente falou assim, não tem mais. Já vendemos todas as nossas coisas, já perdeu o emprego, vamos tentar, né? A gente vê o que faz. Qual que era o nosso plano? Nosso plano era ir pra Itália, ficar uns 3 meses, que era mais ou menos a duração do processo. Óbvio, né? Se qualquer um que vai pesquisar sobre isso sabe que não tem duração. Não tem certo. Não tem certo. Pode ter gente que faz em menos de 3 meses, tem gente que fica um ano pra fazer o processo. Então não tem como falar que é 3 meses. 3 meses, digamos assim, é a data legal, é a data que teria que funcionar. Só que na Itália nada funciona como teria que funcionar. Na Itália tudo é uma caixinha de surpresas. Tudo, tudo, tudo. Não tô exagerando. Vocês vão entender o porquê. Mas então a gente planejou, a gente falou assim, bom, vai ficar uns 3 meses mais ou menos lá, vamos ver como é que vai ser. E aí de lá a gente vai pra Irlanda. Na Irlanda fala inglês, eu falo inglês, o Marcelo fala inglês. Tem conhecidos já que moravam lá na Irlanda também. Tem muito brasileiro na Irlanda, né? E aí a gente vai pra Irlanda. E aí o Bruno falou, beleza, vou ver o que eu consigo pra vocês e tal. Ele conseguiu o contato de uma brasileira que tinha um contato de uma pessoa que tinha um apartamento vago numa cidadezinha, lá na Sicília mesmo, chamada Ati Sant'Antonio. Ati Sant'Antonio é uma cidadezinha no pé do Etna. Ela fica a 10 quilômetros da cidade que eu tava, de Catânia. 10 quilômetros é longe, né? Mas ela Era faz parte meio da longe região de Catânia. ela faz parte da... É como se fosse a Grande São Paulo, Ou né? a região de Campinas, onde a gente ela Ela é da região de Catânia, só que ela é bem mais alta, 300 metros acima do nível do mar. Ela fica bem, bem próximo do Etna. E aí, nós chegamos em Ati Sant'Antonio, em fevereiro, né, de 2020. Fevereiro, é 4 assim. Comecinho de fevereiro de 2020. Chegamos lá com a cara e com a coragem, eu, Marcelo e 2 malas. Mais 3 malas e o gato. E aí a gente chegou lá, a gente não sabia nada do apartamento, a gente não sabia nada de nada, a gente só sabia o nome da cidade e que já tinham perguntado pra moça lá da prefeitura se ela fazia esse processo e ela falou que fazia. Falei, beleza, fechou, é aí, não importa. A gente chegou lá, fevereiro, na Europa, tá frio. A Itália não é muito frio, mas a gente tava a 300 metros de altura. O dia que a gente chegou tava nevando. Você lembra, né? Que é na Jornada da Carmen. Não é aquele neve que junta assim, mas tava nevando. Gelinho, tava frio, tava caindo neve do céu. E aí a gente sobe pro apartamento, era um apartamento imenso, 3 quartos. 3 quartos. 3 quartos, uma sala, que acho que é do tamanho desse nosso apartamento inteiro. Um pouco menor. Mas Era muito grande. Ele tinha uma varanda de fora a fora, assim, no apartamento, a volta toda de varanda. 3 quartos, 2 banheiros, um banheiro imenso e um outro banheiro menor. Uma cozinha pequena, mas mesmo assim uma cozinha. Todos os quartos tinham varanda. Totalmente piso frio.
sem móvel, nada de móvel, E o aquecimento não funcionava. e não tinha aquecimento. O aquecimento da água funcionava, mas o aquecimento dos cômodos não. Não, sem aquecimento. Então, assim... Aí, assim, o único móvel que tinha na casa era duas camas, na verdade. Duas não tem camas nenhuma de cama de solteiro. casal, eram duas camas de solteiro que a gente tinha. E aí na cozinha tinha alguns eletrodomésticos da cozinha mesmo e armário. A cozinha era uma cozinha embutida, né? Então tinha uma geladeira pequenininha e muito velha, um fogão muito velho. Uma máquina de lavar. Eu vou muito pôr velha, foto. mas que não Eu vou pôr funcionava. foto. Eu tenho foto aqui. Sim. A cozinha vermelha. Vermelho e cinza. Tudo pintado. Vocês vão olhar a foto, vocês vão pensar assim, é de inox. Não é inox, é pintado, é tudo tinta. Aí, como que a gente fazia pra dormir no frio, né? Porque tava muito frio. A gente pegava a garrafa de Coca-Cola, enchia de água quente com a água da torneira, né? Porque a água sai bem quente, né? A gente enchia as garrafas de Coca-Cola de água quente e colocava embaixo das nossas cobertas pra gente conseguir dormir, porque era muito frio e não tinha aquecimento. Mas funcionava. E como a casa era muito antiga, o apartamento era um apartamento bem antigo, a vedação era péssima. Sim. Se fosse aqui, esse apartamento aqui sem aquecimento, dá pra ficar de boa. É gelado, mas dá pra ficar tranquilo, não precisaria. É só colocar uma coberta mais forte que tá ok. Mas lá era muito gelado, porque não funcionava a vedação, era péssimo. Enfim. Aí ficamos nesse apartamento. Pra gente poder dar entrada na minha documentação na prefeitura, eu era a única pessoa fazendo o processo lá. Você tem que fazer o registro na cidade. Então, tipo assim, geralmente você fica na fila. Como eu era a única pessoa, era uma cidade muito pequena, não ia ter fila. Então eu ia ser rápido, era pra ser muito rápido. Só que para eu poder usar o serviço da cidade, o serviço da prefeitura, a gente precisava se registrar como residente da cidade. Então a gente vai lá numa outra polícia, no caso, e aí a gente dá entrada na documentação, fala, ó, tá aqui o meu contrato de aluguel, eu tô morando nesse lugar, e eles falam, ok, é só aguardar que o Vigile, que é o fiscal, né, que era o que tava preso lá em Catânia, vai na sua casa em até 30 dias pra confirmar que você tá morando lá. E aí, com isso, você consegue dar entrada nos papéis pra fazer o processo. Exatamente. Ele confirmando, no dia seguinte você consegue dar entrada. Aí a gente foi lá e aguardou. A gente esperou. Deu quase um mês, não deu? Deu muito perto de um mês. Deu quase um mês. E Tanto aí... que ia dar um mês, ele chegou, tipo, ele foi visitar a gente num domingo. O que aconteceu foi o seguinte, foi muito engraçado. A gente tinha saído, a gente foi num café, que a cidadezinha lá, ela tinha um café. E a gente não tinha nada pra fazer. E em casa, a gente não tinha móvel, não tinha um sofá pra sentar, a gente só tinha cama. Então a gente ou ficava sentado na cama, mexendo no computador, assistindo Big Brother, né? Que era o que a gente fazia muito. Ou a gente tava cozinhando, ou não tinha o que fazer. Até porque não dava pra ficar muito tempo fora da cama, porque tava muito frio. E não tinha aquecedor lá. Ou a gente ficava na casa da vizinha. Nossa vizinha era brasileira. Sim. A nossa vizinha foi uma pessoa que salvou a nossa vida. Assim, a gente ficava muito na casa dela. Ela sempre convidava a gente pra almoçar. Ela é casada... maravilhosa. O braço Panelo e a Carmen. Sim, precisamos visitá-los, inclusive. E ela é casada com um italiano. E eles eram vizinhos de prédio, não no mesmo andar, eles moravam no térreo. Então, às vezes, a gente ficava lá na casa deles. E aí, a gente foi num café, tomar café. E a gente descobriu, não sei como, que posto da onde saía o fiscal ficava virando a esquina do café. Porque, afinal, era uma cidade muito pequena. Sim. E aí, eu liguei pra Carmen e falei assim, Carmen, será que eu devo ir lá falar com ele? Gente, eu só quero que vocês entendam que eu não falo italiano. Eu nunca fiz aula de italiano. Carmen, será que eu devo ir lá? Ela falou assim, ué, vai, você não tem nada a perder. Aí eu cheguei lá com o meu italiano, assim, de escutar na rua, assim, era muito... Gente, era incrível, era o italiano, assim, oi, gostar, que você, na minha casa, por favor, vai. Eu cheguei lá e eu falei assim, ó, faz quase 30 dias que a gente deu entrada e o fiscal ainda não foi na nossa casa tal. Daí ela falou assim, tá bom, me dá seu nome. Aí eu dei o nome, ela foi lá, tinha uma pilha de papel desse tamanho, ela tirou o nosso papel debaixo da pilha, assim, botou em cima e falou assim, você vai estar lá domingo às 4 da tarde? Daí eu falei, sim, opa, vou, claro. Quer ir já? Pode ir. Né? E aí a gente chegou lá e todo feliz, assim, né? Putz, ela vai domingo, né? Falando pra Carmen, eles não trabalham de domingo. Daí a gente, não.
Tiraram aquela nossa carta? Não, como assim? Como assim? No trabalho de domingo? E aí foi. E aí a gente ficou super na expectativa, né? Porque, não é possível, tal. E, nossa, muito triste, tal. Domingo, 4 da tarde, Foi ela lá. chega, foi lá, olhou a casa, tal, conversou com a Carmen, perguntou o que a gente tava fazendo lá, tal, né? Aí a gente explicou que a gente tava tirando minha cidadania. Aí ela perguntou, mas quem que é italiano? Daí eu falei, meu avô, tal. Diz que ela dá, entendi. Tá bom, tudo bem, então. Aí ela foi lá, anotou. Assim, não tem nada a ver com ela, mas os italianos são assim. Gosto de Eles são falar, tudo enxerido e quer dar opinião em tudo, mas enfim. Não é? né? E aí, beleza. Isso era num domingo. Aí eu perguntei quanto tempo demora pra entrar no sistema. Daí ela falou assim: no máximo terça-feira tá no sistema. A gente falou, beleza, então quarta a gente vai dar entrada no nosso papel. Ok. Deu segunda, deu terça. Na quarta-feira, o que acontece? Fechou tudo. Corona chegou. Vocês nem se ligaram, né? Vocês nem se ligaram que era 2020. O Corona chegou na Itália, galera. Tudo parou. Vocês lembram? Vocês lembram de 2020? Que tava todo mundo assim, meu Deus, o que tá acontecendo na Itália? Então. Você falava muito sobre a Itália só. Porque saiu da E foi onde China explodiu e mesmo, foi pra assim. Itália. A explosão do Corona, né? A gente tava lá. É que a gente não tava na região que explodiu, mas a gente tava na Itália. Explodiu no norte, Roma, Mas Milão. depois desceu. Sim, mas é que eles fizeram um processo de tipo assim, quando fechou mesmo, só entrava avião na Sicília com comida. Você não podia sair de casa, eles fizeram um lockdown bem rigoroso mesmo. Você não podia sair na rua pra fazer nada. É pra ir no mercado e voltar pra casa. E inclusive não podia ir no mercado em outra cidade. É, Você tinha que só podia ir no mercado na sua cidade. foi bem restrito. Foi super restrito. Eu falo cidade, mas são como se fossem bairros, né? Porque são muito pequenininhas e grudadas uma na outra, então são como se fossem bairros. Se eles vissem a sua placa da sua cidade, do seu distrito, em um supermercado de outro lugar ou numa rua de outro lugar, eles iam te parar e te dar multa. E a multa era pesadíssima. Então, assim... Infelizmente, em qualquer país só funciona essas coisas assim, quando você quer colocar um negócio rígido, quando você mexe no bolso. E assim foi. E assim, fechou tudo. Tudo. Você não fazia nada. A gente falava que a gente não tinha muito o que fazer, que a gente não podia sair de casa, mas a gente ainda podia dar uma volta. A gente saía muito pra andar, a gente saía muito pra correr lá, porque era super bonito em volta ali, era muito... tinha bastante plantação de azeitona, bastante plantação de limão, Era bem que verde. inclusive o limão siciliano na Sicília é só limão mesmo. Tá chamando, Limão. limão daqui mesmo. Pronto. E a gente saía muito pra andar tal, e não podia mais. A regra era 200 metros da sua casa. E aí um dia a gente saiu, a gente tava a menos de 200 metros de casa, eu acho, porque a gente foi no quarteirão da frente só, né, que tinha aquela avenidona assim. A gente tava andando na rua, só nós assim, e a Carmen, né, que eles falavam que era só uma casa, né, que você não podia se juntar com outras casas. Mas como a gente tava sempre junto, a gente ficava muito na casa deles. Lembra, a gente não tinha aquecimento na nossa casa. Então, a gente ficava junto e a gente meio que contava como uma casa só. A gente não tinha contato com outras pessoas, né? Mas só entre a gente. E aí a gente saiu na rua, tava dando uma volta na rua. Não tava fechado, não tava indo, porque não tava tudo fechado. Tava tudo fechado. A polícia parou a gente, mandou a gente voltar pra casa. E a gente falou, não, mas a gente mora aqui no quarteirão de trás. Aí ele perguntou assim pra gente, vocês estão na casa? A gente falou, não. Daí ele falou assim, então volta pra casa. Sorte não ter nem tomado uma multa. Podia ter tomado uma multa. Podia ter aplicado a multa, mas... Foi feia a coisa, gente. Foi feia a coisa. E aí, nisso foram 3 meses, assim. Foram 3 meses de lockdown na Itália, direto. Foi a época que eu mais assisti Big Brother na minha vida. Nossa, eu sabia de tudo, Big Brother. A gente ficava 24 horas no Big Brother, gente. 24 horas, não tinha mais o que fazer. Porque, tipo assim, séries, essas coisas, você acaba enjoando. O Big Brother é aquela coisa que vai mudando e você não sabe o que esperar. Então eu ficava aberto lá. Ficava o dia inteiro. Dentro do apartamento, sem mobília, sem aquecimento. Com a internet péssima também. Porque, Internet tipo assim, horrível. não tinha internet no apartamento. Então a gente pegava da vizinha. Só que não chegava. Tinha um ponto da casa que funcionava. Assim, era barata a internet pra celular na Itália lá. A gente pagava, sei lá, 9 euros, 50 GB por mês. Acho que 80 até menos. GB?
€7, 80 GB. Era muito barato. Mas assim, pra quem não tem nada pra fazer, 80 GB vai rapidão. E Não. a gente consumia os 80 GB. Cada um. Sim. Sim, porque não tem pirata, não pode, né? Dá multa. Torrent não funciona. Torrent é travado, Banido, você não consegue baixar. Mas assim, nossa, ataques de pânico, assim, noite sim, noite não. Eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer o que dava pra tentar ficar sã. Porque, gente... E o dinheiro indo embora. E o dinheiro indo embora. E o euro subiu pra caramba. É. Acho que não tinha convertido tudo ainda, mas na época, quando a gente começou a fazer os planos, não era nem 3 para 1, acho que na época. Depois chegou quase... Quando a gente estava na Alemanha, chegou quase 7 para 1. Então foi indo embora e deu ainda sorte também que a Juliana, como ela trabalhou como au pair nos Estados Unidos. Umas coisas que acontecem na vida. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, lá em 2014, o governo entrou com uma ação contra a empresa que eu trabalhava e fazia uns 2 anos já que estava rolando esse processo. Eu não estava acompanhando, né? Porque eu pensei, não, beleza, né? Tá aí o processo. E aí eu ganhei, do nada, assim, chega um cheque pra mim de $2.000. Mas chegou na hora certa. Mas assim, tipo, a gente não tinha mais dinheiro. Tava zerando, assim, as nossas contas bancárias. Porque a ideia era 3 meses, 3 meses a gente ficou parado. Mais um mês que já tava do vigílio lá. Ainda ia ter mais um mês ainda, provavelmente, pra fazer o processo ainda. Então... E aí meu pai ajudou a gente um pouco. Pagou um aluguel pra gente. Ele pagou um aluguel pra gente, ele pagou uma ou 2 mensalidades da minha faculdade, que eu ainda tava pagando faculdade, inclusive. Lembrando disso, eu ainda tava pagando o financiamento da minha faculdade. Então, assim, gente, ó, eu vou passar perrengue, viu? Falar pra você, foi perrengue. A gente até deu entrevista. Tem um pessoal aqui da cidade que tem um canal, eu não me lembro agora o canal agora, que pergunta que a gente conhecia alguém e aí entrou em contato com a gente fez uma entrevista online ali. Porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo na Itália, e a gente tava lá no olho do furacão. E aí, quando começou a reabrir, final de maio, começou a abrir as coisas, e aí, assim, o dia que abriu a prefeitura, eu já corri lá. A moça ficou muito brava, porque os italianos, eles são bravos, assim, né? Eles já são bem bravos. É que não dá pra saber se eles são bravos, porque eles são expressivos. Eles são muito expressivos, eles falam alto. Você acha que ele tá bravo, mas é o jeito que eles falam. Eles falam alto, eles não têm papas na língua. Então, assim, pra nós brasileiros que somos cheios de passar um pano pra fazer um negócio, que você vai falar de uma rodear coisa, assim. pra falar uma coisa. Não, eles são... Então, assim, ela ficou brava, tipo, você não é serviço essencial, tipo, sai daqui. Aí eu falava assim, moça, pelo amor de Deus, eu tô há 3 meses aqui sem fazer nada, eu tô gastando dinheiro, vai acabar meu dinheiro, me ajuda. Aí ela ficou com dó de mim, daí ela falou assim, tá bom, vou marcar pra você voltar aqui daqui 2 semanas. Acho que não foi tudo isso. Uma semana, tipo, a gente foi numa quarta, ela marcou pra próxima quarta. Aí eu ficava assim, por quê? Você não tem nada pra fazer. Porque, tipo, não é que eles não pararam de trabalhar. Eles fizeram serviço interno. Eles ficaram fazendo serviço interno, eles pararam de atender a população, entendeu? Porque a prefeitura lá, como a cidade era muito pequena, tinha, tipo, 3 funcionários, entendeu? Era o prefeito que ficava em um outro setor, essa moça, uma outra moça e uma outra moça. Então, as 3 ficaram só fazendo trabalho interno ali, entendeu? Esse prefeito ficava em outro setor, o prefeito ficava atravessando a rua, assim, uma cidade enorme. Porque era como se fosse um cartório e a prefeitura. Mas, enfim, e aí eu falei, essa moça, ela pôs todo o trabalho dela em dia durante esses 3 meses, ela não tem nada pra fazer, porque ela não pode me atender agora. Mas aí ela marcou, aí eu voltei lá, dei entrada. O processo que era pra durar 3 meses, durou 27 dias. Meu processo ficou pronto em 27 dias. Foi, tipo assim, um recorde. Que também, a partir do momento que você dá entrada nesses documentos, eles vão mandar pro Brasil pra... Então, mas o problema é que quando eles mandam pro Brasil, pode demorar até 30 dias para eles responderem. E aí depois eles têm até 6 meses para transcrever, entendeu? Então, assim, geralmente eles não demoram tudo isso. É muito difícil demorar tudo isso. Ainda mais se a cidade só tinha ela fazendo o processo. Não tinha mas os prazos legais, eles são demorados. Só que assim, como não tinha ninguém fazendo, e eu ia lá dia sim, dia não, bater na janelinha da moça assim, falar assim, oi, tudo bom? Voltou já? Ou eu ligava pra ela, eles me odiavam lá, gente, sério, eles me odiavam. Que eu ligava, eu ia atrás mesmo, com o meu italiano macarrônico maravilhoso. E a nossa vizinha também adorava. Ai, a nossa vizinha adorava.
Adorava enfrentar a galera. Arrumar uma briga com eles lá. Nossa, ela amava arrumar uma briga. É muito engraçado. E aí, 27 dias ficou pronto. E aí eu dei entrada no meu passaporte, dei entrada na minha identidade. O passaporte eles seguraram por 3 meses, acho, né? Pra liberar pra mim, porque o passaporte eu tive que fazer em Catânia. E Catânia tava com um problema de pessoas fazendo lavagem de dinheiro com dinheiro de gente que tava indo fazer cidadania. Então, inclusive o Vigili foi preso por conta disso, assim. Teve gente que teve até a cidadania cancelada por conta disso. Teve muita gente que teve a cidadania cancelada. Mas a minha identidade ficou pronta logo. E aí, beleza, cara, isso era junho. Aí também teve o drama de descontar o cheque que ela recebeu dos Estados Unidos. Nossa. Porque você chegava lá no banco italiano, o cara olhava e falava, não sei o que fazer com esse cheque aqui. Fala, chama o gerente pra gente conversar. Então, eu sou o gerente. Ninguém sabia o que fazer com o meu cheque. Aí no fim a gente teve que... Porque nos Estados Unidos é muito mais fácil pra você descontar um cheque. Você desconta pelo aplicativo. Você tira uma foto e desconta o cheque. Você tira uma foto do cheque pelo aplicativo do celular. Isso já era assim em 2013. A Juliana já tinha uma conta no Bank of America. Aí teve que abrir uma outra. Eu usei o endereço de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. E aí, com o endereço dela, eu abri a conta do Bank of America. Por telefone. Por telefone. Os dados foram pra casa dela. Aí ela mandou pra mim por foto. Aí eu coloquei os dados no aplicativo do celular. Até hoje tem o aplicativo do Bank of America. E eu tive que usar o aplicativo no celular do Marcelo porque o meu é iPhone. Como eu tava na Itália, ele não aceitava. Gente, foi um rolê. Aí conseguimos contar o cheque e transferir pra eu. E aí o dinheiro indo embora, aí... O dinheiro indo embora, não. A hora que ficou pronto, a gente tinha tipo 300 euros na conta. E aí... Tipo, a gente não conseguia pagar um aluguel mais. O nosso objetivo era ir pra Irlanda, né? A gente não tinha dinheiro pra comprar passagem pra ir pra Irlanda. Então, assim, beleza, acabou tudo. Quando a gente vai, por exemplo, pra Irlanda, pra gente poder alugar um apartamento, na maioria dos lugares aqui na Europa é assim, não existe fiador, né? Então, você precisa de um calção. Então, você geralmente paga 2, 3 aluguéis de adiantamento e fica... Tô com Alzheimer. E fica como calção pra você poder pagar, pra você poder conseguir alugar um apartamento. Então a gente precisaria ter o dinheiro da passagem, do calção, provavelmente de um Airbnb, alguma coisa pra gente ficar os primeiros dias lá. A gente não tinha nada. A gente tinha uns 300 euros na conta. A gente não conseguia pagar mais um mês de aluguel do apartamento que a gente tava lá. Mas aí deu certo ter acabado até o final desse mês, mas nesse meio tempo a gente recebeu uma ligação do Andreas, que ele é... casado com a minha tia. Com a tia, mãe do Ayrton. Então, eles têm um hotel na cidade de Braunlag, na Alemanha, chama Wappenhof. E aí, eles também estavam parados e tal, mas... Ou já não? Não, aqui tinha começado o lockdown, foi porque chegou depois. Lá estava aberto ainda. Aí eles... Assim, o hotel ainda era... recém-comprado por eles, coisa de 2, 3 anos que eles tinham assumido o hotel, então tinha coisa pra fazer no hotel. E daí ele fez um convite pra gente, tipo, vem pra cá, vocês moram aqui com a gente, ajuda a gente a fazer as coisas que ainda tem pra fazer, a Juliana ajudava nos processos do hotel também, e a gente vai ajudando vocês financeiramente, e aí que vocês se levantarem, vocês seguem com o plano de vocês, né? Eles simplesmente falaram assim, pode vir, vem que a gente acolhe vocês. Maravilhoso. A gente dá um lugar pra vocês morarem, a gente dá uns trabalhinhos pra vocês fazerem e a gente paga por isso e vocês não vão pagar nada pra morar aqui. Eles acolheram a gente num momento que a gente não tinha dinheiro pra comprar passagem de volta pro Brasil. A gente ia ter que emprestar o dinheiro, tipo, com da minha mãe, Juliana, alguma coisa assim. Isso que a gente já tava pagando empréstimo pra minha mãe. Mas tava em dia ainda o empréstimo. Aí a gente foi pra Braunlag, começou a ajudar eles no hotel e o Andrés ajudou a gente demais. Tipo, depois de 15 dias que a gente tava lá, ele conseguiu um trabalho pra gente. Começou primeiro pra Juliana, no restaurante, trabalhando no bar. Depois de 15 dias eu comecei a trabalhar no mesmo restaurante na cozinha. E a gente já estava registrado, todos os documentos certinho, porque a Ju já estava com a documentação dela italiana. Eu já tinha registro na cidade também como residente e já tinha dado entrada no meu processo de fazer o meu visto de reunião familiar. E eu já comecei a trabalhar também. E a gente começou a trabalhar, depois de 2 ou 3 meses,
aí fechou tudo na Alemanha também. Só que fechou e o lockdown foi bem rigoroso. Só que como a gente estava registrado, a gente continuou recebendo pelo governo cerca de 70% do nosso salário. E só que a gente, nesse momento, a gente não tinha como gastar gastar dinheiro porque não tinha como fazer nada. E a gente também não pagava para morar lá no hotel com eles, né? Eles forneceram um espaço pra gente. Então a gente começou a guardar dinheiro. Ficamos, acho que foi fechado lá para novembro e foi reabrir no meio do ano seguinte. Então a gente ficou uns 7 meses em casa, assim. Na Alemanha ainda você podia sair na rua, coisa do tipo, mas também próximo da sua casa, tudo estava fechado, não tinha nada para você fazer. E sorte que a gente morava próximo de um parque, coisa assim, atravessou a rua, você chegava no parque, então a gente continuava caminhando, correndo, fazendo algum exercício para também não ficar parado. Isso, uns 7 meses sem fazer nada. Aí voltou, e aí começou as preparações pro final do ano também, porque daí começamos a conversar com a família da Juliana, eles planejaram para vir visitar a gente. No finalzinho do ano que a gente decidiu assim a data de vamos sair de Braunlag para ir para uma cidade maior. Porque o nosso pensamento era, vamos para lá, pra gente ficar na Europa, pra gente não ter que sair daqui. Aliás, a gente nem tinha dinheiro pra sair daqui. A gente tava assim, ó, se a gente não tiver pra onde ir, a gente vai pro aeroporto e alguém vai ter que botar a gente num avião de volta pro Brasil, que a gente vai ser... Não é porque eu sou italiana, então eles iam me deixar na... Não, mentira, mas... A gente queria continuar aqui na Europa, a gente não queria voltar pro Brasil, até porque a gente não tinha mais nada no Brasil, né? Mais nada que eu digo assim, a gente vendeu tudo que a gente tinha na nossa casa, não tinha emprego, se a gente chegasse no Brasil, ia... Tem que começar tudo do zero. Morar na casa da minha mãe, sei lá. Então, o pensamento era, a gente vem pra Alemanha, aí a gente junta dinheiro, e aí a gente decide pra onde vai. Nesse momento, a Irlanda ainda estava nos nossos planos, né? Aí a gente veio pra cá, sem falar alemão. E assim, na cidade que a gente morava, as pessoas na Alemanha costumam falar inglês. Inclusive, você sempre fala com eles, vocês falam inglês? Eles falam não muito. Aí você começa a falar inglês com eles, eles dão uma aula de inglês em você, assim. Eles falam muito, mas eles falam que eles não falam muito. Mas na cidade que a gente morava, muita gente não falava. Depende muito de onde você tá. Depende muito se é no norte ou no sul. Depende muito se é uma cidade maior ou uma cidade menor. Você sempre vai achar alguém que fala inglês, mas não é em todo lugar que tem, não é em todos os serviços, então às vezes é meio chato. E a cidadezinha que a gente morava era pequenininha e não tinha muita gente que falava inglês. Mas a gente se virou lá, conseguiu, e aí ficamos pensando, tá, o que nós vamos fazer, pra onde nós vamos, tal, e a gente começou a guardar dinheiro. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a ver que a Irlanda não tava muito legal. Né? E também a gente começou a entrar em contato com o tio da Juliana que morava já em Berlim aqui, já mora há um bom tempo. A gente veio visitar Berlim. A gente veio pra cá. É uma cidade grande que você tem muita coisa pra fazer. Tem é um berço de história, Berlim. Então, assim, pra quem gosta desse tipo de coisa, eu gosto muito, tanto de conhecer a história, de fotografar, esse tipo de coisa. Daí a gente falou, Berlim é uma possibilidade. E assim, Berlim, aí sim, muita gente fala inglês, apesar de ter gente do mundo inteiro aqui. Tem muita gente que mora aqui que não fala o alemão e que se vira só com inglês, porque tem muita startup, muita... E um exemplo claro disso é que nem, por exemplo, na região que a gente morava lá, a gente queria ir no cinema, por exemplo. Só tinha filme em alemão. Aqui eles não têm a cultura de assistir filme legendado, no áudio original. Aqui eles têm a cultura de assistir filme dublado, que é mais ou menos parecido com o Brasil. No Brasil também, todo filme vai ter a versão dublada. Aqui é mais fácil você achar dublado do que legendado. Então, por exemplo, lá onde a gente morava, o cinema pequeno tal, era só dublado. Aí aqui em Berlim, não. Aqui em Berlim é mais fácil de você achar legendado. Assim, não é que não tem dublado. Tem muito lugar que só tem dublado, mas você consegue achar o... Aliás, não é nem legendado, né? O áudio original geralmente é sem legenda. E ainda tem um negócio interessante que, assim, você falava, vou encontrar filmes legendados em inglês. Só que em regiões de Berlim, por exemplo, a gente mora muito próximo de uma região onde tem muito turco. E você vai no cinema, por exemplo, e lá tem filmes legendados em turco, porque a população daquela região tem muita gente turca. Ou filmes turcos mesmo. Filme turco também. De procedência turca lá do Hollywood deles lá. Várias produções, assim, é interessante. Depende. E também Berlim é muito interessante, porque como é uma cidade muito cultural...
tem muito cinema aqui. E aí tem cinema pra todos os gostos. Tem cinema que só passa filme indie, tem cinema que só passa filme de época, tem cinema que só passa filme blá blá blá. Tem cinema normal, igual tem no Brasil, tal, que passa os lançamentos, tal, mas assim, tem de tudo, de tudo. E muito mesmo. Acho que eu nunca... Nossa, juro, acho que nem São Paulo deve ter tanto cinema quanto Berlim. Aqui tem muito cinema. Aqui tem muito museu. Bom, enfim, essa não é um vídeo sobre Berlim, então... Inclusive, temos planejamento de fazer vídeos na rua sobre Berlim e lugares para vocês conhecerem daqui. O Marcelo já tem um Instagram já. Eu vou deixar linkado na fotos, descrição. não é só de Berlim, mas é de fotos dos lugares que a gente visitou. De tem viagem. Coisa do Brasil também, mas coisa de viagem. Porque enquanto tava em lockdown, a gente viajou bastante. Porque tava tudo fechado, só que podia circular né, na rua, assim. Você não podia entrar nos lugares que tava fechado, mas tinha muito lugar, por exemplo, que era restaurante que tinha espaço na rua que podia funcionar, né? Eles foram se adaptando. Dependendo da época, assim, né? No começo não podia nada, aí depois começou a poder lugar aberto, e aí depois... Enfim, foram várias fases, e a gente viajou bastante. Então a gente conheceu bastante. O lockdown finalizou e o restaurante que a gente trabalhava ainda demorou mais um mês para voltar a trabalhar. Então a gente ainda teve esse, tipo assim, tudo voltou a funcionar. A gente continuou recebendo, mas o restaurante ainda estava terminando algumas reformas. E uma coisa também interessante que aconteceu é que o governo daqui incentivou as pessoas a fazerem updates nos seus comércios e restaurantes e hotéis e tal. Coisa de sim, eles pagarem 90% do valor da reforma. O restaurante que a gente trabalhava passou por uma reforma grande. Obviamente, assim, as empresas continuavam trabalhando, mas é reforma feita por eles mesmo, mas financiada pelo governo. Então isso foi bem legal. Qualquer empresa que fizesse, que reformasse, que fizesse alguma melhoria no estabelecimento, o governo devolvia. Aí, várias coisas muito interessantes que tem aqui na Alemanha, porque a gente fala que o Estado alemão é uma mãe, assim, que realmente é. A gente paga imposto muito alto aqui. O imposto aqui come quase... 1/4 do salário. É 1/4 do salário, se não mais, dependendo... O meu dá um pouco mais de 1/4 do salário. Que é calculado também assim, que nem nós somos um casal, a Juliana é a detentora maior, porque ela é que tem a cidadania europeia. Então, o imposto sobre ela é maior, depois vem pra mim, o imposto é um pouquinho menor. Eu acho que o imposto pra mim é maior só porque eu ganho mais. Eu acho que o imposto é sobre a renda, não é? Não, tem um lance desse negócio familiar. Entendi. Quando começou o lockdown mesmo, ninguém sabia quando ia acabar, não tinha data pra acabar. Não é tipo, vamos fazer um lockdown por 2 meses. Vamos fazer um lockdown até os números caírem abaixo de tantos casos por tantos mil habitantes. Então, foi um lockdown realmente sem data pra acabar. E isso assustou muito, né? Principalmente pessoas como minha tia, que tem o próprio hotel, que ia ficar sem renda, porque não ia ter ninguém lá. E aí o governo, além de arcar com os salários dos funcionários, né? Com 70% do salário, 80%, 90%, depende, de cada caso é um caso. Eles também, se você tinha um financiamento de imóvel, eles pausavam o pagamento das mensalidades e você só pagava os juros, que aqui na Alemanha é muito baixo. Juros de imóvel, de carro, de empréstimo, é muito, muito, muito baixo. Então, assim, para o banco não ficar sem receber, você continua pagando juros para o banco, mas o seu financiamento ele pausa até a volta. Então, assim, foi toda uma rede que eles fizeram para não deixar as pessoas na mão, né? Então, você não teve que continuar pagando empréstimo recebendo 70% do seu salário. Seu empréstimo congelou. E isso em tudo, assim. O governo pagou para quem fez melhorias nos estabelecimentos, vários incentivos, assim, que eles deram também para trabalhadores. Então, tipo, se você recebe até tanto de renda, eles vão dar um bônus de 600 euros. Foram vários que eles deram, assim. Outra curiosidade também sobre a Alemanha é que aqui, se você pede a conta do trabalho ou se você é mandado embora, você tem direito a seguro-desemprego. Não é igual no Brasil, que você só tem direito se você é mandado embora. A gente, quando a gente decidiu sair, a gente não sabia disso. E eu ainda recebi 6 meses de seguro-desemprego, que podia ainda ter sido estendido, mas a Juliana já tinha começado a trabalhar e o valor da renda dela familiar já atingia um valor que daí eu não conseguiria receber. Mas se o valor dela, por exemplo, fosse menor e eu continuasse sem trabalho, eu continuaria recebendo. Se o valor que eu recebesse fosse, acho coisa que era de 120 euros mais menos, baixo, você conseguiria receber. Sei lá,
800 euros, 900 Ai, euros. dá quase vontade de falar. Posso receber 120 euros ou menos? Não, mas foi bom que daí você começou a trabalhar. Sim. E aí viemos para Berlim em janeiro. 2022. Aí Berlim tem a dificuldade de você conseguir um lugar para morar. Tem muita gente e muito pouco lugar. Então, assim, A gente poderia fazer um vídeo sobre um ano em Berlim. Porque dá material pra bastante coisa. foi muita coisa. Só desde que a gente chegou aqui, estamos um ano aqui. A gente passou por 4 apartamentos. Passou por 3 até chegar no nosso, que é o quarto. O nosso é o quarto. E assim, foi de insistência que a gente conseguiu, assim, a gente só conseguiu no meio do ano o apartamento. A gente chegou em janeiro, o nosso apartamento. A gente entrou em junho no apartamento. E tem muita gente que a gente acompanha no grupo aqui de brasileiros, que tem gente que tá morando aqui há um ano e ainda não tem o seu próprio contrato de aluguel, tá morando com apartamentos divididos. Ou tem muita gente que, por exemplo, vai viajar pro seu país de origem e vai ficar com um mês com o apartamento vago e eles colocam para alugar para ajudar Muito mais tempo. Tem gente que... Eu conheço uma pessoa que conseguiu um apartamento aqui um pouquinho antes de fechar a pandemia. E aí fechou, ela trabalhava como freelancer, então ela não tinha mais trabalho, ela não tinha como ficar, porque ela não conseguia se sustentar. Ela voltou pro país dela, manteve o apartamento aqui, continuou pagando aluguel, porque no país dela ela conseguiu trabalhar, e ela conseguiu voltar agora para Berlim. Ela ficou basicamente um ano pagando aluguel de um apartamento vazio, porque ela tinha medo de colocar alguém no apartamento e a pessoa não querer sair depois. E no nosso a gente deu sorte que no final do ano, em dezembro, a família da Juliana veio pra cá e tentamos fazer a gente ficou muito na região lá de Braunlage, onde a gente morava, mas a gente veio pra Berlim uns 5 dias, 6 dias. E aí nesse meio tempo a gente encontrou uma brasileira que tinha conseguido o seu apartamento próprio, só que assim, ela namorava acho que era um alemão, se eu não me engano, e ela precisava pagar o calção, e o calção eles parcelaram pra ela em 3 meses, então ela pagava aluguel mais o calção. E o calção, assim, parcelado em 3 meses, significa que durante 3 meses ela vai pagar o aluguel dobrado. Isso. E aí, pra ela ia ficar pesado, então o que ela fez? Ela foi morar com o namorado dela durante esses 3 meses, alugou o apartamento pra nós durante 3 meses, então a gente ficou na casa dela durante 3 meses. Aí acabou esses 3 meses, nós fomos... os chefes da Juliana têm o apartamento dele próprio. E eles tinham um apartamento que foi o primeiro apartamento que eles alugaram aqui na Alemanha, que é próximo da casa deles, que eles mantiveram alugado esse apartamento para receber familiares quando eles vêm, ter um apartamento para receber gente. Isso pra vocês imaginarem o quanto é difícil de arrumar apartamento aqui. Eles pagam eles pagam o financiamento do apartamento deles, mais o aluguel de um outro apartamento para não perder o lugar. Mas é um apartamento que fica, sei lá, eles usam 2 meses do ano e o resto dos 10 o apartamento fica fechado sem nada porque é difícil de conseguir apartamento. Eles usavam como escritório, né? Agora eles não estão mais alugando. Agora eles entregaram o apartamento. E aí a gente ficou umas 2 semanas nesse apartamento. 3 semanas nesse apartamento. 3 semanas. E aí a família de um dos chefes dela ia vir pra cá, ele falou que precisava do apartamento. Aí o tio da Juliana trabalha numa fábrica de ferramentas aqui. E o chefe deles é uma pessoa maravilhosa também, que a gente conheceu. Eles tinham... Ele ofereceu pra gente de graça. Um lugar que tava fechado há muito tempo. Há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos tava fechado aquilo. A gente brinca com o nome de cativeiro, porque assim, a condição tava muito complicada. Também a água não tinha aquecimento. Nem a água, nem o lugar não tinha aquecimento. Tinha uma parede com janelas que dava pra rua, assim... essas janelas, elas eram de vidro, elas não tinham mais vidro. Então, tipo, eram janelas pra rua sem nada. Tinha uma cortina só. E tava frio, e tava na rua. Então, assim, foi assustador. Mas, assim, era um lugar que a gente não pagava nada de aluguel. Sim. Então, obviamente, somos muito gratos pelo tio da Juliana ter conseguido isso e o chefe dele também. Ao mesmo tempo, também a gente ajudou, porque o lugar tava abandonado. A gente limpou todo o local... ajudou eles de certa forma. E aí nisso a gente veio visitar um apartamento que é bem na frente aqui de onde a gente mora. Viemos a proposta que a gente ia ficar com o apartamento, só que era um apartamento que ia ter era um comodão. O apartamento era uma sala, cozinha, um quarto. Não. E um banheiro. Eram 2 apartamentos, lembra que a gente viu? Era um pouco menor, um maior. O menor era um cômodo só.
era sala, quarto, cozinha. Era uma coisa só. E um banheiro separado. Era isso o apartamento. Sala, quarto, Mais cozinha. um lavabozinho que era tipo a área de lavanderia. É. Que é separado. Só isso. E aí no mesmo prédio, no corredor, assim, era um outro apartamento que esse era uma sala, cozinha, um quarto e um banheiro. Banheiro imenso. Dava pra fazer um quarto naquele banheiro. Mas enfim, novinho, recém-reformado e tal. A gente queria tanto esses apartamentos que a gente tava desesperado, porque na época que a gente veio ver, a gente tava lá na fábrica, no cativeiro. E a gente tava tão desesperado que a gente mandou proposta pros dois. Falou assim, a gente quer qualquer um. E assim... Um era bem mais caro que o outro, assim, tipo, não era importa. mais caro do que esse apartamento aqui. Os dois, qualquer um dos dois. O outro ainda era o mesmo valor. O que era sem um o quarto. O que era o menorzinho era o mesmo valor desse apartamento que tem 2 quartos. E o outro que tem um quarto só era mais caro do que esse apartamento. E o detalhe mais interessante é que estes 2 apartamentos a gente consegue ver da nossa janela. Sim, eles são o prédio de trás. É muito interessante. Aí, assim, a gente ouvia as histórias dos pessoal, como é difícil conseguir. Tinha gente que falava assim, viu, vocês estão indo fazer visita, mas às vezes o negócio já tá até alugado, porque de tanta gente que ia. E realmente, o dia que a gente veio aqui, tinha muita gente visitando. Eu tava mandando proposta pra um monte de apartamento e não tava tendo resposta. Eu falei assim, vou gastar um tempo pra preencher bem o perfil do negócio, preenchi com todas as informações que eu tinha e tal, coloquei upload de todos os documentos. Aí começamos a ter resultados de chamar para visita, porque até então nem visita a gente falava assim, a gente tá interessado, porque você tem que demonstrar interesse, aí eles aleatoriamente escolhem 30 pessoas para fazer a visita, e aí dessas 30 pessoas, uma consegue o apartamento. Isso na maioria dos lugares. Tem lugares que é mais, menos, tal. Então, assim, a gente não tava conseguindo nem o convite pra visita. Aí a gente começou a conseguir o convite pra visita. Aí a gente veio visitar, eu já tava com todos os documentos no tablet aqui. A gente visitou o apartamento, a gente saiu aqui na frente do depósito de bebida que dá pra ver daqui. Quem te mandou o e-mail pra você vir fazer a visita foi a corretora que você teve que você ficou com o e-mail dela, né? Aí, não, na verdade não tinha o e-mail dela. Como que você conseguiu da corretora? O e-mail dela? Aí, beleza. Mandamos a proposta, estava esperando resposta e tal. No dia seguinte eu falei, nossa, não veio resposta nem nada. Consultei o meu e-mail, tava na caixa de spam. Só que isso no dia seguinte já. A pessoa pedindo mais um documento que precisava mandar, eu peguei, já preenchi isso de madrugada, mandei, aí não tinha mais resposta. Aí eu fui ligar pra pessoa, porque tinha o celular dela, ela falou, infelizmente vocês demoraram, e aí alguém alugou. Pra vocês terem uma ideia de como foi rápido o processo pra eles escolherem. Aí eu continuei em contato com essa corretora, toda semana eu mandava e-mail pra ela, tem mais algum apartamento? Ela falou assim, calma que vai ter mais apartamentos na região. O que aconteceu foi o seguinte, não é que o Marcelo continuou em contato, o que aconteceu foi o seguinte, agora o Marcelo tinha o telefone dessa corretora. Agora a gente tinha como ficar ligando pra ela e a gente fez da vida dessa mulher um inferno. Então, mentira. Obviamente que eu não ia fazer a vida dela um inferno, porque daí ela ia dificultar a minha vida. Mas assim, é difícil você ter o contato de um corretor, então... Mas a gente ligou pra ela algumas vezes. E aí foi engraçado porque eu achei um outro perfil aqui de pessoas que falavam em português, que eles... Praticamente é uma empresa que você paga para eles conseguirem um lugar para você. Você tem que pagar para conseguir. Eles já devem ter, tipo, acordo com o imobiliário. Só que o valor da nossa renda não atingia os clientes que eles trabalhavam. Eles trabalham com gente que aluga imóvel de um certo valor para cima só. Só que daí eu tava em contato com uma pessoa brasileira falando, nossa, por favor, me ajuda, tal. Ela falou, não, acho que vai entrar uns 2 imóveis aqui pra você visitar. E assim que entrar, eu já mando pra você. Falei, beleza, deu 2, 3 dias, ela mandou. Fui lá ver o apartamento. Aí ele foi sozinho, porque eu tinha que trabalhar, então eu não fui junto. Só que também, assim, era um prédio mais antigo. O apartamento tava assim, era renovado, tava tudo novo, mas era, de novo, um apartamento que era só uma sala, cozinha, não tinha um cômodo extra, e o banheiro e a cozinha era muito pequenininha. E a gente já tinha ideia que os meninos, o Paulo e o Felipe, viriam pra cá morar com a gente. Então se a gente fosse alugar um apartamento desses, que era pequenininho, ia ser temporário. Então a gente ia alugar durante uns 6 meses, alguma coisa assim, e ia ter que continuar procurando um lugar maior, que tivesse pelo menos 2 quartos, porque a ideia era, já fazia um tempo, deles virem pra cá pra ficar com a gente, né? A gente só não sabia quando, porque tava esperando a cidadania do Felipe sair. Aí fiz a visita, eu tava voltando pra casa, eu liguei pra Juliana e falei, viu, eu vi o apartamento, tá tudo funcionando, tá em ordem, tá pronto pra gente entrar. A mulher falou que é só aceitar, amanhã eu posso ir lá assinar o negócio.
Só que ia ter que pagar para eles para fazer esse serviço, além de ter que pagar o calção e o aluguel. Eles cobram uma... 1.200 euros para fazer o serviço, de conseguir para você. De conseguir o apartamento. Bem que então, a gente conversou, eles iam fazer em 3, 4 vezes, mas mesmo assim ia pesar. Ia ser menor o valor do aluguel aqui, ia ser mais longe da região que a gente está aqui também, mas não ia ficar ruim pro seu trabalho, porque a gente tinha visto, a gente também procurou por regiões para facilitar para ela no trabalho. Eu já não tinha trabalho, eu escolhi depois que eu tivesse uma casa. Aí eu falei, nossa, quer saber? Eu vou ligar para aquela mulher lá. Aí liguei para ela e falei, nossa, pra corretora. Não me lembro o nome dela agora, acho que é Agnieszka. Agnieszka, acho que é isso mesmo. Nossa, você não tem nada que vai entrar. Ela falou, dá um minuto aqui, eu vou ver aqui que acho que entrou um negócio. Daí ela me mandou um e-mail falando assim, entrou um apartamento, só que acho que o valor da renda da sua esposa não dá o valor. Ela recebe tanto. Daí eu falei, não, ela não. Eu mandei o e-mail respondendo, falei, não recebe tanto, ela recebe tanto, acho que você está vendo o valor errado. Ela achava que eu recebia menos do que a metade do que eu trabalho, do que eu recebo, né? Então ela... Aí ela falou, então beleza, acho que esse apartamento dá. Quando vocês podem visitar? Eu falei, se puder, hoje. Amanhã. Agora! Ela falou, então amanhã, acho que 10 ou 11 horas da manhã. Eu falei, beleza. Aí viemos visitar e ela falou assim... Aí essa visita foi diferente, porque como não foi uma visita que foi... É que o imóvel entrou no sistema dela e ela já linkou com alguém. No sistema, ela tava com o Marcelo no telefone, ela já falou pra ele, peraí que tem um aqui. Então, não tinha uma fila de pessoas junto pra vir ver o apartamento. Só fez a entrevista foi só a gente. Então, foi assim, foi muito interessante. A gente veio, viu o apartamento, aí a gente subiu, olhou e tal, né? Falamos assim, nossa... Perfeito. Até hoje, eu tô esperando pra descobrir o que tem de errado nesse apartamento, porque o preço, a localização e o tamanho dele é sensacional. A única coisa ruim é que é o quarto andar, não tem elevador. É o último andar, não tem elevador. Mas assim, a gente até acostumou já. Sim. Você acostuma a subir escada e é bom pra saúde cardiovascular. E então, assim, aí a gente viu o apartamento e a gente falou assim, nossa, a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, meu Deus, eu quero esse apartamento. Ela virou pra e aí a gente desceu, aí no que a gente desceu, a gente olhou pra ela e falou assim, a gente vai ficar com o apartamento. Eu falei assim, meio zoando, né, porque eu achei que ela fosse falar, não, mas calma que tem mais gente pra vir ver. Ela falou, vão, porque eu já tô com o contrato no carro. Daí eu falei, pode me dar o contrato. E aí, você lembra que ela falou só um minutinho que tem mais um casal pra ver um outro apartamento, não era esse mesmo aqui. Aí ela foi lá e falou pra eles esperarem um pouquinho. Então ela tava fazendo isso com outra pessoa também. E aí eu achei muito interessante porque ninguém nunca tinha falado, e até hoje eu não vejo, nesse pessoal que busca apartamento e tal, de fazer isso. Sim. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. É sempre visita de muita gente. É sempre visita com um monte de gente. Então a gente meio que achou um caminho esse apartamento alternativo. É tipo assim, se eu não me engano, prédio de 2014. É muito novo. E reformado em 2020. E a gente foi o primeiro a entrar depois da reforma. Então é praticamente um apartamento zero. Então, tudo funcionando. E uma coisa que não é comum aqui na Alemanha, vocês podem saber, talvez, de ver, de curiosidade e tal, que esse apartamento veio com a cozinha pronta. Assim, cozinha com todos os eletrodomésticos e com todos os gabinetes e tudo. Geralmente a cozinha aqui vem sem nada. Você entra, é um quarto. Pia. É um quarto, assim, com um cano na parede. Você compra a sua pia, você compra todos os seus eletrodomésticos, você compra o balcão. Se você quiser uma cozinha planejada, você tem que pagar. E aí, quando você sai do apartamento, ou você tenta vender para a próxima pessoa. Porque assim, como o mercado imobiliário aqui é tão saturado, quando você vai sair de um apartamento, já tem uma pessoa que vai entrar no seu lugar. Ou você vai arrumar essa pessoa, ou na hora que você avisa o dono do apartamento que você vai sair, ele imediatamente vai ter uma pessoa na fila. Entendeu? Porque é muito saturado. Então, assim, você pode ou tentar vender para a próxima pessoa, ou você leva junto com você. Entendeu? Então, assim, a maioria dos apartamentos aqui é assim. Um ou outro vem com a cozinha, um ou outro vem mobiliado, depende, esses geralmente que são... Não, depende, na verdade, né? Tem mais caro que é mobiliado e não, mais barato que é mobiliado. Mas e é não. muito comum você encontrar imóvel muito antigo, assim, aquelas escadas que você sobe e tá rangendo. Pé assim. direito muito alto, que eles chamam de Altbau. Aqui é um prédio... Aqui é normal, normal. Tamanho normal aqui, como se fosse uma casa no Brasil. Mas é incrível, assim, e a cozinha foi sensacional pra gente, porque, por exemplo, uma coisa que a gente não ia ter já de cara é uma lava-louça.
porque a gente não ia ter dinheiro pra Sim. comprar uma lava-louça já de cara, porque todo o dinheiro a gente gastou no calção, que a gente tava pagando o aluguel durante 5 meses até a gente conseguir achar esse apartamento. Só eu tava trabalhando, o Marcelo tava recebendo seguro-desemprego. Então, assim, a gente ia ter que pagar o calção mais o aluguel. E começar a mobiliar. E começar a mobiliar o apartamento, né? Porque o apartamento não tinha nada, só tinha cozinha. Então, assim, a gente ia comprar geladeira, a gente ia comprar provavelmente o móvel da cozinha, fogão e tal. Não ia comprar lava-louça, não ia comprar nada. Então, assim, como o apartamento tinha acabado de ser reformado, a cozinha veio nova. A gente tirou a etiqueta. Tudo, né? A gente tirou a etiqueta da geladeira, assim. Sim. Mas daí, tipo assim, não tinha luz. Não tinha lâmpada, não tinha lâmpada. A única lâmpada que tinha era instalada no painel da cozinha, que a gente descobriu depois de 2 dias que a gente tava aqui no escuro. Eu fui na cozinha, passei a mão, acendeu, falei, nossa, tem luz aqui. Tanto porque a gente entrou no apartamento, acho que numa sexta, né? E aí, tipo, no sábado a gente não conseguiu comprar nada, domingo nada abre aqui na Alemanha, tudo fechado. Então a gente ficou aqui, tipo... No escuro. A gente comprou uma luzinha na Rossmann, que é você puxa ela assim, é uma luzinha de LED, que é com pilha. Com pilha. E aí a gente pendurava no lugar que a gente ia. A gente vinha na sala, a gente trazia a luzinha, a gente ia no quarto, a gente trazia a luzinha. E a gente não tinha nada. Aí... Tinha o colchão que a gente ia comprar. No dia que a gente se mudou pra cá, a gente comprou o colchão. Na verdade, não, a gente comprou uns 2 dias antes, que ficou lá foi no cativeiro ficou ainda. lá no cativeiro. A gente trouxe pra cá. A gente trouxe pra cá, Mas foi só o que a gente trouxe, que a gente tinha comprado. E as panelas. E o jogo de panela. Tava na promoção, o jogo de panela. Tava na promoção. Comprando. E a gente tinha um dinheiro guardado pra começar com algumas coisas, mas muito pouco. Daí... Aí chegamos aqui, a gente tinha o jogo de panela e 2 colchões. Porque aqui também outra curiosidade, que as camas de casal, o colchão é de solteiro. São 2 colchões de solteiro. Existe colchão existe. igual ao do Brasil, mas a maioria é separada. Isso é muito legal porque você pode, por exemplo, se eu gosto do colchão mais mole e ela gosta do colchão mais firme, cada um compra o seu lado. E as cobertas também são individuais. As cobertas são individuais. Tem a coberta normal também, que mas é igual do Brasil. 90% delas são cobertores individuais. E assim, depois que a gente descobriu isso, é muito melhor. É muito melhor. Não tem aquela história de você acordar no meio da noite e roubar a coberta. Fica sem coberta. É que a gente tinha esse problema. E o tamanho dos travesseiros, né? Aqui tem 2 tamanhos de travesseiro. Ou é um travesseiro quadrado imenso, ou é um travesseiro salsichinha, assim, pequenininho. Não tem o meio termo, que é o do Brasil, o travesseiro. Existe também, mas não é comum. Não é comum, Mas você vai encontrar ou quadrado ou esse salsichinha. É muito estranho. A gente tem os dois hoje. E aí, quando você compra coisas que não são comuns, por exemplo, a roupa de... a coberta de cama inteira, ou o travesseiro mais parecido com o Brasil, você não acha fronha, roupa de cama. Sim. Você não acha, porque é tão incomum. É bizarro. Mas enfim, a gente mudou pra cá, só tinha o colchão e o jogo de panela. Aí começamos a fazer uns cálculos malucos aqui do que dava pra comprar, o que não dava. Aí não dava nada. Aí não dava muita coisa, daí a Juliana falou, meu pai vai vir mês que vem pra visitar, não sei o que e tal. Meu pai, ele... Então, a minha família veio em dezembro. Veio minha mãe, meu pai, meu irmão, e eles vieram passar o Natal e o Ano Novo aqui. A gente tava em Braunlag ainda, né? E aí também, assim, tinha passagem comprada pra a irmã dela também, só que na época ela tomou a vacina... A Coronavac. Que ainda não era aceita pela Alemanha, então ela teve que remarcar. Aliás, eu nem sei se é hoje aceita ainda. Não sei ainda. Acho que sim. Foi? Não sei. Mas daí ela teve que remarcar pro ano que vem essa viagem no meio do ano. Porque só podia entrar com comprovante de vacina, e como ela tomou Coronavac, não conseguiu. Foi um rolê. Não deu certo, ela não conseguiu vir, ela ficou lá, remarcou a passagem. E aí ela remarcou pra vir em julho. E aí o meu pai falou assim, acho que eu vou voltar também. Sim. E aí meu pai comprou passagem pra vir pra cá também de novo. Acho que uns 20 dias aqui. Aí a Juliana falou assim, meu pai vai vir aqui, eu queria fazer algumas coisas com ele, a gente vai ficar sem dinheiro e tal. Vou meter um empréstimo. Eu falei assim, já bota um empréstimo um pouco maior, a gente já compra mais umas coisas. Aí conversei com a minha mãe também, falei, mãe, eu precisava de um dinheiro aí, você me empresta e eu vou devolver pro seu. Gente, eu meti o louco. Eu tava trabalhando desde janeiro, desde que eu cheguei, e isso era junho. Meu pai ia chegar no mês seguinte. A gente tinha acabado de conseguir o apartamento. Todo o dinheiro que a gente tinha guardado foi pra esse apartamento. Sim. Porque o aluguel redondo, assim, batia redondo com o que a gente podia gastar. E o Marcelo, ele ia ganhar, com certeza. A gente tinha certeza que ele ia ganhar mais 3 meses de seguro-desemprego. E dava exatamente o valor do calção. Então, assim, zerou. A gente não tinha mais dinheiro. Acabou o nosso dinheiro, assim. Até o meu próximo salário, né? Que
ia todo. E aí, aqui, como que funciona aqui na Alemanha? O valor do aluguel, ele é ou frio, que é só o valor do aluguel, igual no Brasil, ou que eles chamam de quente, que pode incluir algumas contas. Depende de cada Vai caso. do acordo, que você pode colocar o aquecimento, Isso. energia, Cada lugar internet. é diferente. No nosso caso, o nosso aluguel, ele cobre o aluguel, os custos do prédio, né? Porque, tipo, como se fosse tem as áreas comuns que tem um zelador. Tem um zelador, tem a área de lixo, né? Então a gente paga pela coleta de lixo, tem o zelador que molha as plantas, o pessoal que limpa, porque aqui ou você paga para uma pessoa vir limpar os corredores, ou então cada semana é um apartamento responsável por limpar todos os corredores. É muito. No nosso caso, o zelador mora aqui nos prédios, e ele recebe. E já está incluso no nosso valor de aluguel. Só que daí também tem. Não, mas vem uma empresa limpar aqui. Sim. Vem uma empresa que eles vêm com aquele carrinho. Eles vêm e limpam aqui. Mas esse valor é super baixinho. Inclusive, não tá nem. É menos de. Acho que é menos de 30 euros, acho. Alguma coisa assim. É super baixinho o valor. Que seria um condomínio, né? Que eles chamam no Brasil. Tipo, seria um valor de condomínio. E além disso, tá incluso no nosso aluguel também o valor do gás. E aí o gás, ele usa para aquecer o aquecedor e a água. Todas as águas, né? A água da pia e a água do chuveiro. E a água também. A água também. A única coisa que mais preocupante que a gente precisava preocupar, que a gente não sabia até como funcionava até então. A gente não sabia como funcionava. Porque quando a gente chegou, tinha energia. Então a gente falou assim, bom, tem energia, deve estar no preço, né? E aí que eu conversei com o moço que fez a vistoria do apartamento quando a gente entrou, e ele falou assim, não, essa energia que tá aqui, ela tá conectada na rede do prédio. Só que vocês têm X dias pra fazer um contrato. E aqui na Alemanha não tem o monopólio da energia igual tem no Brasil, que é só uma empresa. Aqui tem um monte de empresas e você pode escolher qual você quer, como se fosse tipo internet no Brasil. Você pode escolher se você quer Vivo, Oi, TIM, Nextel, Claro, blá, blá. Aqui é a empresa de energia, você escolhe qual que você quer. E aí também, eu não sabia disso, eu fui comprar uma máquina de lavar. Fui na Saturno lá e o vendedor falou assim, você não quer aproveitar e já ver, eu sei que você tá mudando para um apartamento novo para ver o plano de energia? Porque a gente tem aqui, se você aderir hoje, aqui você já não vai pagar uma taxa, não sei o que, eu já não sabia. Eu falei, se eu voltar amanhã, dá para fazer? Ele falou, não, tem que ser agora. Eu falei, mas eu não sei como é que funciona, eu vou falar com a minha mulher. Aí eu voltei no dia seguinte e descobrimos isso daí, senão eu já teria conseguido um desconto lá no negócio. Aí a gente foi pesquisar, a gente acabou contratando uma empresa que é energia mais limpa possível num valor mais baixo possível. Porque aqui você consegue escolher a fonte da energia que vem para sua casa. Então você pode escolher uma porcentagem de fontes renováveis, você pode escolher qual tipo de fonte renovável, se é eólica, se é solar, tal. E aí isso vai modificando o preço, né? Então, tipo, quanto mais lógico que depende da região que você tá, se tem muita energia eólica, muita energia solar, tal, a distância de onde você tá. Então a gente pegou a nossa, acho que é 70% de energia renovável e o restante. Porque assim, a gente queria que fosse 100% renovável, mas a 100% renovável não encaixava no nosso orçamento. Pagar. Então a gente tentou o mais limpo possível. Pagando mais caro do que se a gente podia pagar mais barata de energia pegando uma fonte que não é menos renovável. Da metade do valor. A gente paga um pouco mais caro. Aí conversamos com o rapaz que fez a vistoria e aí, porque a gente tem que também pagar pelo... Você faz um... Vai, explica. Eu vou explicar. Aqui, assim, não é como no Brasil que vem o fiscal e olha lá no seu aparelhinho, faz a leitura e vê quanto você gastou no mês. Você escolhe um valor fixo para você pagar todo mês. Então você escolhe aquele valor e você escolhe... Não é toda a companhia, tem umas que você escolhe a do ano inteiro. A nossa companhia divide pelos meses. E assim, você escolhe mesmo. No aplicativo da minha companhia tem uma barrinha e você vai e volta com o valor que você quer pagar, assim. Aí, tipo, o mínimo é, sei lá, 25 euros por mês e o máximo, nem sei. Então você escolhe um valor ali e aí você paga esse valor durante o ano todo. Chega no final do ano, você vai renovar, eles ou te ressarcem o que você pagou a mais ou te cobram o que tá faltando. Aí eu decidi colocar um valor mais alto do que eu acredito que a gente vai precisar, porque eu prefiro receber dinheiro no final do ano do que ter que pagar
a mais. Ainda... Só que aí tem guerra, né? Aí complicou, Aí mas a ainda guerra sorte aconteceu. que a gente fez esse plano, se tivesse colocado pra menos. Ia dar uma diferença muito pequena também. A gente paga 75 euros por mês, 75 né? euros por mês. Não compensava pagar menos pra depois ter que pagar tudo de uma vez. Os dois primeiros meses acho que eu paguei 100, inclusive. Porque não dava pra colocar mais baixo. Eles deixaram colocar mais baixo só depois. E a internet também a gente contratou. A gente contratou a internet, a gente contratou a eletricidade. E tem a taxa da TV também que tem que pagar. A partir do momento que você tem uma televisão na sua casa, você paga a taxa da TV. Não, nem se não tiver. Você é obrigado a pagar por casa. Tá, só que essa informação eu tinha de outra pessoa, mas beleza. Aí você paga uma taxa a cada 3 meses de 55 euros a cada 3 meses. É a TV aberta da Alemanha, todo mundo é uma taxa para manter essa TV pública da Alemanha. Que é, tipo, é pública. Todo mundo tem acesso e tal. Eu não sei como é que é, porque a gente nunca ligou. A gente não tem cabo pra ligar. Online da TV alemã, mas eu não assisto na televisão. Assim. Eu nunca assisti. O cabo fica aqui e a TV nossa fica aqui, então. Mas enfim, a gente nunca ligou na TV. Mas é obrigado a pagar, e a taxa é de TV e rádio. É muito interessante, você paga a taxa de TV e rádio. Mas acho que é só isso que a gente paga. Aí eu fiz o empréstimo, aí a gente começou a mobiliar a casa, porque estava bem vazia. Aí a gente foi mobiliando aos poucos, né? Todo mês comprava mais um pouquinho, né? Porque afinal eu vou recebendo salário também. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, ficou bem mais tranquilo, porque daí praticamente sobrava meu salário inteiro, que a gente colocava na casa também, coisas novas pra casa. E hoje a gente nem compra mais coisa pra casa, só coisa pequena, assim, porque tá... Agora a casa tá completa. Tem coisas que a gente quer que, sei lá, uma televisão maior e tal, coisa do tipo, mas a casa tá completa hoje. Bom, essa é uma parte da nossa história, de como a gente veio pra cá. A gente pulou Braunlag, então ainda tem muitos acontecimentos lá em Braunlag. Muitas viagens que a gente fez também. Muitas viagens, muito trabalho. Sim. Trabalhar com alemão não é fácil. Mas é isso. É isso por hoje. Deu? Deu. Tá tudo certo? Tudo certo. Então, fala pra galera curtir, a galera compartilhar, se inscrever. Por favor, nos ajude se você gostou. Se tiver dúvida, manda comentário pra gente. Se tiver alguma curiosidade também que vocês querem saber. Como vocês conseguiram imóvel, sei lá, alguma coisa. Quer saber essas coisas? Manda que a gente responde. E a gente pode até fazer um vídeo depois sobre isso também, mas mandem sugestões que a gente pode até fazer vídeos sobre as suas sugestões. Compartilha com os amigos aí e ajuda a gente a crescer o canal. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Deu. Você demorou muito pra entender e você ficou assim, não vou fazer isso.